E se o traidor mais odiado da história não fosse um traidor? E se Judas, o homem que entregou o Cristo, fosse, na verdade, o discípulo mais fiel de todos? Por séculos, a história oficial o condenou. Mas há um evangelho que conta uma versão tão diferente que poderia virar o cristianismo de cabeça para baixo. Um texto perdido no deserto do Egito, escondido por quase 2000 anos. Um evangelho escrito em nome de Judas Iscariotes. Hoje, você vai descobrir o que esse manuscrito revela e por que ele foi silenciado por tanto tempo. Tudo começou em 1978. No deserto de Almínia, no Egito, um grupo de beduínos encontrou uma caverna com um jarro de pedra antigo. Dentro dele, um códice em papiro, coberto por areia e silêncio. O documento viajou pelas mãos de contrabandistas, colecionadores e comerciantes de antiguidades, até que, décadas depois, foi identificado como um texto gnóstico do século II. Seu nome? O Evangelho de Judas. Escrito em copta, a língua egípcia cristianizada, o texto foi traduzido e estudado por especialistas, e o que eles encontraram abalou o que sabíamos sobre a própria figura de Jesus. O Evangelho começa diferente dos outros. Não há um nascimento milagroso, nenhum Cristo pregando multidões. Aqui, Jesus aparece rindo dos discípulos. Sim, rindo. Ele os observa enquanto eles oram e diz que estão rezando ao Deus errado. Um Deus criador, mas inferior. Um arconte, um demiurgo. A divindade que criou o mundo material e que mantém as almas presas nele. Os discípulos não compreendem, mas há um que entende o que está acontecendo: Judas. Enquanto os outros veem em Jesus apenas o Messias terreno, Judas percebe a verdadeira missão do Cristo espiritual: libertar a centelha divina presa na carne humana. E é aqui que o texto se torna explosivo. Segundo o Evangelho de Judas, Jesus pede a Judas que o traia. Sim, você ouviu certo. Não foi uma traição. Foi um ato de obediência, um sacrifício consciente. Judas seria o único discípulo capaz de compreender que o corpo de Jesus precisava morrer para que o espírito fosse libertado da prisão da matéria. No diálogo, Jesus o chama de o 13º espírito, aquele que superará os outros 12. Ele diz: Tu o superarás a todos, pois sacrificarás o homem que me veste. Em outras palavras, Judas libertaria o Cristo interior do corpo terreno de Jesus. A entrega de Judas, então, não seria um ato de traição, mas o cumprimento de um plano espiritual profundo. Mas o preço seria alto. Jesus o adverte: serás amaldiçoado pelas gerações, mas superará a todos eles. Na visão gnóstica, o mundo material é uma ilusão, um campo de aprisionamento criado por forças inferiores. O verdadeiro Deus, o Deus da luz, não criou este mundo de sofrimento, mas o Espírito que habita dentro de cada um de nós. Judas, nesse contexto, não é o vilão que entrega o Cristo à morte. Ele é o discípulo que entende que a verdadeira libertação está além da carne, além do mundo visível. Enquanto os outros discípulos buscam glória e salvação terrenas, Judas é o único que aceita o destino do Cristo cósmico. Ele compreende que a crucificação é o caminho para romper o ciclo do engano, a prisão do demiurgo. E isso muda tudo. Agora imagine um texto que sugere que Judas não traiu Jesus, mas o ajudou a cumprir seu destino espiritual. Um evangelho que coloca o Criador do mundo como uma entidade limitada e o verdadeiro Deus como pura luz espiritual. Para a igreja primitiva, isso era uma heresia intolerável. O evangelho de Judas foi condenado, escondido, silenciado. Os gnósticos foram perseguidos e seus textos queimados. Mas nem o fogo pôde destruir completamente suas ideias. Séculos depois, quando o códice foi redescoberto, ele trouxe de volta uma pergunta que ecoa até hoje.
Quem era Judas de verdade? Um traidor? Ou o único que compreendeu o mistério do Cristo? Talvez o Evangelho de Judas não precise ser lido como um registro histórico literal, mas como um espelho. Um espelho da alma humana, onde cada um de nós é convidado a olhar para os nossos próprios Judas interiores. As partes de nós que são condenadas, mas que talvez escondam um propósito mais profundo. Talvez em cada queda exista uma entrega, e em cada erro aparente, uma sabedoria oculta. Judas foi amaldiçoado pela história, mas talvez tenha sido o primeiro a compreender que a libertação não vem do mundo, mas de dentro. E quem sabe, aquilo que chamamos de traição no plano da alma seja apenas obediência ao mistério divino. O Evangelho de Judas não é apenas um texto antigo. É um convite, um chamado para olhar além da culpa, além da aparência, além do que nos ensinaram a acreditar. Porque às vezes a maior verdade está escondida naquilo que o mundo chama de pecado. E talvez Judas não tenha traído o Cristo. Talvez ele tenha libertado Deus,